Bom dia, pessoal. Como vão todos? Eu vou hoje fazer mais um vídeo, né? Aí é só mostrando como muitos crentes, discutindo alguns crentes com quem eu conversei, que disseram coisas verdadeiramente idiotas. Coisa de cair o queixo mesmo. Mas antes, eu quero lembrar duas coisas. Está havendo o julgamento de Bolsonaro, né? E o que eu vou falar não tem nada a ver com a minha opinião pessoal sobre Bolsonaro. Veja, Silas Malafaia fez uma profecia prevendo algo horrível para Alexandre de Moraes, que está julgando Bolsonaro, o nosso ex-presidente. Vale lembrar que Silas Malafaia tinha profetizado a vitória de Bolsonaro, assim como vários pastores. E, batendo mais uma vez na mesma tecla, a nossa querida Sara Shiva disse que Bolsonaro era o escolhido de Deus para salvar o Brasil de ser uma nova Venezuela. E vamos ver o que está acontecendo, hein? Vamos ver o que está acontecendo, né, gente? O que isso prova? Prova que as palavras deles não são dignas de crédito. Não é? Então vamos discutir outras coisas. Recentemente eu conversei com uma crente e pela conversa dela posso deduzir que ela não tem muito estudo. Ela ficou dizendo várias coisas, né? Ela disse várias coisas sobre a morte de Preta Gil, né? Ela disse que se meu amigo que se suicidou tiver pedido perdão a Deus enquanto estava morrendo, ele com certeza foi perdoado. Mas cá entre nós, para mim, suicídio nunca foi um pecado grave que merecesse ser julgado. É um ato de loucura que a pessoa faz quando está num estado de sofrimento insuportável. Eu já discuti isso, né? Aí ela falou uma coisa, ela ficou escandalizada com uma coisa que eu disse que um professor meu de ciências falou. Ele falou, aí ela perguntou o que foi que meu professor falou. Aí eu disse para ela, ele falou que a diferença entre minha gata e uma onça é apenas o tamanho. Aí ela disse, minha filha, ela falou bem assim, minha filha, o que é que a sua gata pequena, mansa, que você cria com todo o amor dentro de casa tem a ver com uma onça? Eu disse, senhora, é o DNA. Ele disse que isso a ciência comprova, senhora, é o DNA. A única diferença entre um gato e um tigre ou leão é o tamanho, porque basicamente o DNA é o mesmo. Ela disse, não, minha filha, não tem nada a ver. Os animais que a gente conhece são tudo como Deus criou desde o começo. Eu disse, senhora, ele disse que a ciência pode provar que o DNA de um gato é basicamente o mesmo DNA de um leão ou um tigre. Um tigre ou um leão é apenas um gato grande. Ela disse, não, minha filha, não tem nada a ver. Não vá nessa desses cientistas, não. Porque eles chegam, hoje em dia eles querem negar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Mas eles chegam, leem a Bíblia, distorcem. Aí eles assim, querem ser os donos da verdade e querem negar a Bíblia, querem afastar as pessoas de Deus. Aí eu disse para ela, senhora, sabe o que eu vi numa revista de ciências? Sabe qual é a única diferença entre um poodle e um lobo? Ela disse, um poodle? O que é que um poodle tem a ver com um lobo, minha filha? Aí eu falei bem assim, senhora, é 90% de DNA. O DNA é praticamente o mesmo de um poodle fofinho, um shih tzu que a gente cria em casa, e um lobo. O DNA é o mesmo. Ela disse, não, minha filha, cachorro não tem nada a ver com lobo. Aí eu perguntei bem assim para ela, a senhora já viu certas raças? Aí ela disse, o que é que tem que raças? Eu disse, a senhora já viu o husky siberiano? Malamute, tem o malamute do Alasca também, né, senhora? Mas é porque o malamute do Alasca praticamente não é conhecido aqui no Brasil. Mas a senhora já viu um husky siberiano?
Ela disse, ai, nossa, é aquele do olho azul, né? Eu disse, é, senhora. Ela disse, mas minha filha, o que é que um cachorro lindo daqueles tem a ver com um lobo? Ela disse bem isso, o que é que um husky siberiano, um cachorro tão lindo, tem a ver com um lobo? Aí eu disse, mas a senhora não disse que, olhando para um husky, a senhora não disse que é um lobo? Ela disse, não, minha filha, não tem nada a ver com lobo, não. Ela falou, olha, minha filha, vá ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não vá nessa desses cientistas hoje não, que eles tudinho ficam negando Deus. Eu disse, olha, senhora, houve uma vez um episódio no Canadá em que estavam os meninos brincando, junto da fazenda do pai de um deles. Aí um lobo se aproximou dos meninos. E eles pensaram que era um cachorro. Eles pensaram mesmo que era um cachorro. Aí ela disse, ah, minha filha, mas isso não quer dizer nada. Assim, é engraçado, né? Porque, veja bem, cachorros uivam, né? Cachorros uivam. E algumas raças mais parecidas com o lobo, como o próprio husky e o malamute do Alasca, que é uma raça, que assim como o husky também é uma raça para trenó, praticamente uiva. O tal do malamute é uma sirene. É uma sirene, ele praticamente não late, só uiva. E outra coisa também, né? Aí eu disse assim para ela, senhora, vejam os vídeos no YouTube. Ela disse, que vídeos, minha filha? Eu não perco tempo na internet, não. Internet hoje em dia, internet não serve para nada. Aí eu disse, olha, senhora, eu já vi no YouTube vídeo de onça caçando jacaré. A senhora devia ver, porque onça caça jacaré e mata, né? Porque a mordida da onça é a mais forte dos gatos grandes, dos felinos grandes. Eu disse, olha, a onça caçando um jacaré é a mesma coisa que a senhora que vê um gato pegando uma lagartixa. Quem quiser ver, veja. Ela disse, não, minha filha, olha, não vá dizer que sua gata é a mesma coisa que uma onça, não. Nem vá achar que um cachorro lindo como o husky siberiano é um lobo. O lobo é um animal perigoso. E o que é um cachorro? É um animal doméstico. Ela disse bem isso. Ela disse, olha, na Bíblia é a verdade, olha. Deus já mandou o dilúvio antes e, olha, e agora as portas estão se fechando porque está perto de Jesus voltar. Está perto de Jesus voltar, minha filha. Vai e se volte para Deus, porque Jesus está voltando. Você está vendo que os sinais estão claros. Aí eu disse, olha, pois o meu professor, ele falou que uma arca de Noé seria impossível. Seria impossível botar animais carnívoros, ou seja, predadores e presas, numa mesma arca. E todos os animais do mundo. Disse que não dá. E ele disse também que se tivesse havido um dilúvio universal, nós nem estaríamos aqui. Ela disse, e o que é que ele sabe? Eu disse, senhora, ele é um cientista, ele estudou. Não, minha filha, mas ele não estava lá para poder dizer. E ao engraçado também, ela disse, olha, a Bíblia é a verdade, ela é mais atual do que qualquer jornal. E hoje em dia, universidade não serve para nada. Universidade hoje em dia só está servindo para afastar as pessoas de Deus. Ela disse bem assim, universidade... Aí ela falou, meu sobrinho, depois que ele entrou na universidade, ele não quer mais saber de ir para a igreja. Esses cientistas hoje em dia só estão querendo afastar as pessoas de Deus. Ciência só está servindo para isso. Ciência. Olha, o que ela disse sobre gato não tem nada a ver com onça, né? E cachorro não tem nada a ver com lobo. Eu vi numa revista que gatos, tigres e leões compartilham 95% de DNA. 95%. Cães, lobos e raposas compartilham 98% de DNA. E eu mesma costumo dizer que todo cachorro é apenas um lobo domesticado. Então, o que é que a gente pode concluir de todas essas coisas? Crença não é conhecimento.
Crença não é conhecimento. E é por isso que eu não quero acreditar, eu quero saber. E o que eu sei, né? Eu não vou desprezar as palavras de um cientista, uma pessoa que estudou, para acreditar numa pessoa que diz algo se baseando num livro cuja veracidade pode ser contestada, tanto pela ciência quanto pelo raciocínio lógico. Além disso, o que é que eu acho engraçado desse povo é que eles desprezam a ciência, né? Mas veja, o que é isto aqui? Isto é ciência, né? Isto é ciência, minha gente, ó. Vamos ver, né? Ó aqui, ó, por quê? A fórmula foi elaborada por um químico. Química é ciência, não é? Ó, vamos ver. Acetato de tocoferila, né? Sorbato de potássio. Geraniol, citronelol, né? Vamos ver o que mais. Disoestearato de poliglicerila. Ó, digamos, a gente usa óculos, né? O que é que facilita a vida de pessoas que, como eu, têm problemas de visão? Ciência, né? Ciência. Ciência. A medicina é uma ciência. Isto aqui é ciência, né? Se eu tiver uma infecção, o que é que vai salvar a minha vida? Antibióticos. Antibiótico é ciência, né? Um controle remoto, ciência. Porque assim, porque hoje em dia não há tanta mortalidade quanto antes? Ciência, vacina, né? Mas as pessoas preferem acreditar em teoria da conspiração dizendo vacina causa autismo. Eu não quero acreditar, eu quero saber. Hoje em dia, há mais conhecimento sobre o quê? Sobre coisas como TDAH, dislexia, né? Descalculia. Antes, uma criança que tivesse distúrbios de aprendizagem, ela muitas vezes já era rotulada pelos professores, colegas, profissionais de educação e até pela própria família como burra, lerda, incapaz. Mas hoje em dia o quê? Uma criança que tiver TDAH ou dislexia, ela vai receber assistência para conseguir aprender dentro das suas particularidades, não é? Eu não quero dizer limitações, porque limitações todos nós temos. E assim, se você tem dificuldade em alguma coisa, isso não é culpa sua, né? É um fato. Eu nunca fui boa em matemática. Eu não sou atlética, e isso não é culpa minha, é um fato, né? Eu posso ser boa em escrever, mas isso também não é mérito meu, é um fato. Então, outra coisa também, o que nos ajuda é conhecimento. O povo fala muito assim, quando alguém morre, é a vontade de Deus, né? Olha, mas vamos considerar uma coisa? Vamos considerar que antes muitas mulheres morriam no parto e havia muita mortalidade infantil. Hoje, com os avanços da medicina, a gente já não vê tanta mulher morrendo assim aos montes de parto, né? Com as vacinas, não há mais tanta mortalidade infantil. Aí o povo fica desprezando ciência, né? O que é crença? Crença fez com que os gatos fossem exterminados aos montes, não é? O que facilitou a proliferação de ratos, que fez com que muita gente morresse durante a peste negra. Crença, né? Levou muitos a perseguirem os judeus por acreditar que eles eram os assassinos de Cristo. E até dizer que a peste negra era porque os judeus envenenavam os poços. Crença é o que mais também? É acreditar que houve uma arca de Noé quando a ciência prova que isso não podia acontecer. Eu não quero acreditar, eu quero saber. E muita coisa me levou a contestar o quê?
O Egito era uma nação muito avançada, muito desenvolvida para a época. Tinha escribas para escrever sua história, mas não há nenhuma referência a trabalho escravo no Egito, as figuras de José e Moisés, não é? Olha, a ciência já provou que os hebreus não poderiam ter perambulado durante 40 anos no deserto. Na verdade, não teriam passado nenhum ano. Cadê os restos da Torre de Babel? Cadê as provas arqueológicas de que houve cidades como Sodoma e Gomorra? Hein? Cadê? Cadê as ruínas das muralhas de Jericó? Sem contar que a Bíblia diz que coelhos são ruminantes e que morcegos são aves. Aí aquele André Valadão, né, o safadão, ele dizendo que não é para mandar filho para a universidade. Aí quando eu contestei isso, muita gente disse, mas hoje em dia faculdades não passam de antros de doutrinação esquerdista. A minha resposta foi, sabe por quê você sabe ler e escrever? Porque quem lhe ensinou foi um professor formado num antro de doutrinação esquerdista. E outra coisa que eu digo também, e eu digo, eu quero saber, eu não quero acreditar. E aí são as pessoas desprezando a ciência, né? Eu faço um vídeo, aí quem vem me esculhambar, né? É um bocado de gente que tá usando ciência. O que melhora a nossa vida é o conhecimento. Antes se dizia o quê? Bullying é normal, é coisa normal de escola. Mas aí, graças a estudos, foi provado que o bullying causa danos psicológicos severos. E hoje se reconhece que o bullying é um problema a ser combatido, não é uma coisa normal de escola. Não é? O que fez Paul Washer dizer que a AIDS é um castigo divino? Crença. Mas o conhecimento, a gente entende o quê? Que a AIDS é uma zoonose que surgiu do contato com o quê? Com sangue, consumo de carne de primatas, porque chimpanzés também têm AIDS, né? Doença não é castigo. Doença não é castigo. E na época de Oswaldo Cruz, houve a revolta da vacina, né? Que isso foi no governo de Rodrigues Alves, que foi o presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Aí, na época de Oswaldo Cruz, houve a revolta da vacina. O próprio Oswaldo Cruz chegou a ser agredido, porque as pessoas achavam que iriam contrair a doença depois de ser vacinadas. Do mesmo jeito que muita gente hoje em dia acredita que vacina causa autismo e que existe e que a Terra é plana. Do mesmo jeito que muita gente acredita que estamos caminhando para uma nova ordem mundial. Né? Então, o que é que vocês preferem? Vocês preferem dar crédito a um estudioso, a alguém que afirma o que afirma porque estudou para isso, para poder tirar suas conclusões, ou uma pessoa que diz baseada em crenças? Eu mesma, recentemente, eu escrevi um texto para mostrar que bater não educa. Que os psicólogos, eles disseram assim, que vários estudos comprovaram que bater faz o que nos filhos? O filho pode ficar depressivo, muitas pessoas com depressão apanharam dos pais, ou então muitos jovens se tornam mentirosos e malandros, porque o que eles aprendem? Eles não aprendem que o que fizeram, que os levou a apanhar, foi errado. Eles aprendem que o importante é que os pais não descubram que eles fizeram algo errado. Então eles vão se tornando mentirosos, malandros e dissimulados, ou então se tornam violentos, se envolvem em brigas e praticam bullying. Estudos conduzidos por educadores também viram que bater nos filhos pode reforçar traços negativos, como o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Né?
Aí eu vou acreditar, aí eu vou dar crédito aos estudiosos ou vou dar crédito a gente que diz, ah, mas qual é o problema de dar uma palmada? Eu vou dar crédito aos profissionais da saúde que defendem o uso da camisinha? Ou aquele velho idiota do Recanto das Letras que diz que ensinar a usar camisinha torna as pessoas mais promíscuas e facilita a proliferação do HIV, né? E quero deixar, meu pai uma vez disse, só pega AIDS quem peca. O que é que vocês acham disso? Né? Considerando mulher que pegou AIDS do marido porque não sabia que o marido tinha casos fora de casa, né? Considerando gente que pegou por transfusão de sangue quando antes não havia, né? Uma fiscalização rigorosa. Crianças que nasceram com AIDS, né? Considerando o caso de uma menina que pegou AIDS do próprio pai, porque o pai a estuprou. Então, minha gente, fica por aqui. Acho que vocês já me aguentaram demais.